2 Reis capítulo 7, vamos ler do versículo 1 ao 9. O texto diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. Uma peça de prata equivale a R$18. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, olha o nível da incredulidade diante de uma profecia: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos aqui de todo jeito. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas, o dos egípcios, para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, e deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam. Pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo? Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar aqui calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. O texto que acabamos de ler é a certeza de que Deus, quando fala, Ele usa, não todos, mas Ele usa, na maioria das vezes, aqueles que não têm. No meio de uma das maiores crises que Samaria enfrentou, para você entender um pouquinho a situação, o rei da Síria, Ben-Hadad, tinha junto o seu exército e cercado Samaria. Ou seja, ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Eles estavam enclausurados dentro da cidade, portas fechadas e guardadas por soldados fortemente armados. E agora, por essa razão, os estoques de comida em Samaria se esgotaram, e agora um processo de fome começou a se instaurar em Samaria. Ninguém poderia sair para comprar alimento, comprar sementes, a cidade estava sitiada. Ninguém poderia sair para colher suas safras de plantação, comerciantes não poderiam alimentar seus estoques de produtos. E a coisa ficou tão feia, que se você ler os capítulos anteriores, você vai se dar conta que uma cabeça de jumento, ninguém come cabeça de jumento, mas a fome era tão grande que uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata. Uma cabeça de jumento vendida por 80 peças de prata. Sabe quanto valeria hoje 80 peças de prata? R$1.500. Você acha que a crise está forte hoje? Imagine a crise em Samaria, que para você comer cabeça de jumento custava R$1.500, 80 peças de prata. E aí no meio dessa crise, Deus levanta o profeta Eliseu. Eliseu está na porta da cidade,
de frente para o rei de Samaria. E Eliseu diz: olha, amanhã, por essas horas, vocês que estão comendo cabeça de jumento, vocês que estão comendo esterco de pombo, vocês estão virando canibais, Deus manda dizer que amanhã, por essas horas, vocês vão comprar 2 medidas de cevada por 1 ciclo de prata. Ou seja, amanhã, por essas horas, vocês vão conseguir comprar trigo por um preço justo. E a Bíblia diz que o homem, que o rei se apoiava, tome muito cuidado em quem você se apoia em tempos de crise. Tome muito cuidado em quem são as pessoas que você escora em tempo de crise. A Bíblia diz que depois que Eliseu lançou a palavra, que amanhã, por essas horas, vai voltar a ter trigo, vai voltar a ter cevada, vai voltar a acabar essa humilhação de comer cabeça de jumento. O homem que o rei se apoiava disse: olha, nem que Deus abrisse os celeiros do céu, isso seria possível. Na porta da cidade tem um rei, tem um homem que o rei se apoia, e aí a Bíblia diz que haviam, de forma improvável, 4 leprosos também ali na entrada da cidade. Por que leprosos ficam na porta da cidade? Porque leprosos não eram bem-vindos em lugar nenhum. A própria lei de Moisés os mantinha isolados. Leprosos tinham que andar com sinetes, e quando eles chegavam perto de pessoas, eles balançavam os sinetes, gritavam: um leproso está chegando, um leproso está chegando, porque eles eram abomináveis, marginalizados, isolados. E haviam 4 leprosos ouvindo o que Eliseu estava profetizando. Profetizando não para os leprosos, mas profetizando para o rei. Mas veja, irmãos, há tanta responsabilidade no reinado, não é? Há tanta preocupação, que parece que a voz de Deus não é relevante. Parece que a gente fala assim: não me enche a paciência com esse negócio de fé, de igreja, de culto. Dá um tempo, eu estou com a cabeça tão cheia de problema. O povo está comendo cabeça de jumento, uma ali está comendo criança viva, e você vem me falar que amanhã, essas horas, vai ter cevada para comprar. Dá licença, eu tenho mais o que fazer. Quem é você quando Deus libera uma palavra no meio do caos? Será que as suas grandes responsabilidades fazem você sucatear a voz de Deus nos momentos mais importantes da sua vida? Será que aquilo que você tem, pastor, eu tenho uma família a zelar, eu tenho um patrimônio a zelar, eu tenho um nome a zelar, será que as grandes coisas que nós temos não estão nos tornando pessoas desajustadas e pesadas demais, para simplesmente conseguir ter fé suficiente para ouvir a voz de Deus no meio do caos e no meio do pânico? Será que você se tornou uma pessoa muito importante, com muitos afazeres? Porque eu sei que um rei tinha muita coisa e não foi capaz de ouvir a voz de Deus. Mas 4 leprosos que não tinham nada, não tinham família, não tinham casa, não tinham bens, eles conseguiram ouvir. Você sabe por que o diabo te atormenta? Porque você tem coisas. É impossível roubar algo de alguém que não tem nada. Então o diabo diz para você: eu vou destruir tua família. E se a família é sua, você entra em depressão. Você diz: não, estou preocupado porque Satanás está tentando tirar minha família. Talvez o carro que você anda é seu, só seu. E talvez você está em pânico porque as parcelas estão atrasadas, e porque você não consegue pagar. E você diz: meu Deus, o que eu vou dizer para a família? O meu carro. Quanto mais coisas nós temos, quanto mais coisas nós nos achamos responsáveis por elas, mais dificuldades nós temos para confiar em Deus. É impressionante que as responsabilidades do rei e as responsabilidades do servo do rei não fizeram ouvir a voz de Deus. Mas 4 leprosos, sem eira e nem beira, marginalizados, sem nada, sem dinheiro, conseguiram ouvir a voz de Deus. Quem é você hoje? Alguém que tem muita coisa e não é simples o suficiente para ouvir Deus falando com você, para crer que amanhã, por essas horas, pode vir um suprimento? Ou você é alguém que não tem nada e consegue não ter nada a perder, por não ter nada, não ter medo? Resumindo, os excluídos ouviram a voz de Deus. 4 homens improváveis, que estavam ali na porta da cidade, geraram uma expectativa
de acordo com aquilo que Deus falou. Olhe para mim, sempre tenha a expectativa que Deus pode fazer alguma coisa. Não importa o lugar que você esteja, não importa a sua opinião, a minha opinião e a sua opinião não valem nada. Tenha sempre uma expectativa que Deus pode fazer alguma coisa. Independentemente do que você está sentindo, Deus sempre pode fazer alguma coisa. Você precisa alinhar o teu coração, você precisa alinhar a tua mente. Não importa se estão comendo cabeça de jumento, não importa se as pessoas estão enlouquecendo, não importa se há uma crise, você é responsável por você, você não é responsável pelos outros, você precisa alinhar o teu coração. Fique atento, porque no meio das crises, Deus está falando algo para quem consegue crer. Dentro de Samaria, fome, miséria, pânico, gritos, morte na porta de Samaria. Deus está usando a boca de Eliseu. Amanhã, a essas horas, vocês vão comer trigo e cevada. A palavra foi liberada. E quem pega a palavra? Quem pega a palavra? Você está tão ocupado hoje que não consegue dar um espaço para ouvir Deus falando com você. Você está com a mente tão perturbada que não consegue ouvir o que Deus está falando. É tantos afazeres que você não consegue ouvir. Ou não espera alguém te dar um microfone para você profetizar ou crer na palavra. Não espere um profeta colocar a mão no teu ombro. Pare de esperar evidências físicas. Porque quem vai mudar esse mundo não são artistas que cobram 40, 50 mil reais de cachê para cantar numa igreja. Quem vai mudar esse mundo não são pregadores que ostentam seus likes e seguidores da internet. Quem vai mudar esse mundo são homens como leprosos, que não tem nada, não tem dinheiro, não tem apoio, mas estão com os ouvidos muito bem abertos para ouvir o que Deus está falando no meio do caos. E Deus sempre fala no meio do caos. Tem pessoas dizendo: ah, pastor, eu não sei o que fazer. É porque você não parou para ouvir Deus ainda. Ah, pastor, se Deus não falar comigo, você que não está ouvindo, porque Deus sempre fala no meio do caos. O que te impede de ouvir a voz de Deus? As suas coisas? Por que aquele servo do rei não conseguiu acreditar na palavra de Deus? Por que quando Elias diz que amanhã a essas horas vai ter comida, por que aquele homem zomba? Porque ele deixou as coisas dele, as preocupações dele serem mais importantes do que aquilo que Deus está falando. Sabe por que você não ouve Deus? Porque você tem muitas coisas. Porque o emprego é seu, a casa é sua, o filho é seu, o marido é seu, a igreja é sua, o ministério é seu, as contas que você paga são suas, o salário é seu, a saúde é sua, a mente é sua. E é por isso que o diabo te coloca tanto medo, porque ele fala: eu vou roubar, e como é seu, e como está tudo na tua mão, você fala: não, Satanás, não, isso é importante para mim, não, e aí você para de orar, para tentar ficar protegendo com todas as suas forças, aquilo que você acha que é seu. É por isso que o rei não consegue ouvir Eliseu, é por isso, porque ele tem um reinado a zelar, é por isso que o servo do rei não consegue ouvir Eliseu, porque ele tem um rei a proteger. E por que os 4 leprosos ouvem? Porque eles não têm nada. Está na hora de você não ter nada. Eu não estou dizendo para você vender sua casa, largar teus filhos. Eu estou dizendo para você começar a entregar tudo para Deus e não deixar que nada e ninguém esteja entre você e a voz do teu Criador. Porque quem sobrevive à crise não é quem tem boas palavras, boa oratória. Quem sobrevive à crise não são pastores, bispos, apóstolos. Quem sobrevive à crise não são pessoas dotadas de recursos. Quem sobrevive à crise são pessoas que têm a capacidade de ouvir a Deus, porque sabe que quando eu ouço a Deus e ando conforme os seus passos, um passo meu é um passo de um exército inteiro. E é por isso que 4 leprosos trazem um avivamento que um rei não consegue trazer. Não dá para colocar coisas profundas em corações superficiais. Teu coração parece um rio atolado de sofá, geladeira, que nem dá para ver o solo. Como é que Deus vai tratar você, se tudo é seu? Se tudo está em você, na tua força, e você diz: eu não consigo mais adorar a Deus porque é muita coisa, eu não consigo mais servir a Deus porque é muita coisa, eu não consigo mais orar porque é muita coisa, eu não sei mais, a vida para mim perdeu sentido, porque é tanta coisa na tua mão.
É tanta coisa na tua mão e na tua responsabilidade. Quando foi que Deus te mandou ser responsável pela comida? Quando foi que Deus te mandou ser responsável pela bebida? Quando foi que Deus te mandou ser responsável pela tua família? Quando foi que Deus te mandou ser responsável pelo teu ministério? Quando foi que Deus te mandou ser responsável pelo teu dinheiro? A única coisa que Deus te mandou ser responsável é a capacidade de buscar Ele e a sua justiça acima de todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que você não consegue ouvir a Deus no meio da crise? Porque você está atolado de coisas que não são suas. E é por isso que a vida está pesada, é por isso que a tua cabeça está pesada, é por isso que as suas orações não fluem, é por isso que o seu coração não avança, porque tudo está na tua mão.